Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Estamos reunidos como igreja sede, eu sou o pastor Jairo Carvalho, e nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Pode ser que você nos encontre agora pela primeira vez. Se a mensagem tocar o teu coração, busque no canal as demais mensagens. Você pode nos buscar através do site advertenciafinal.com. Hoje nós vamos tratar de um assunto recente, eu li essa semana a notícia, aplicado à luz da revelação das profecias bíblicas. A Rússia anunciou que está retirando o seu escritório permanente da OTAN e também fechando o escritório da OTAN em seu território. Isso é visto por aqueles que têm olhos para ver como um prenúncio de guerra. Há poucos meses atrás, nós tínhamos visto também outro incidente, que foi quando a Austrália encerrou um contrato com a França e fez um contrato com os Estados Unidos para fornecimento de materiais estratégicos. E também foi anunciada uma aliança militar estratégica chamada AUKUS entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália. Sendo assim, nós temos como conectar estes eventos com a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus está se cumprindo e os sinais do fim estão aí. Jesus está por vir. Amém. E a igreja precisa despertar. Mas antes disso, nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. O Senhor ideou o plano dos dízimos e das ofertas para que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Este ministério está desenvolvendo este trabalho, temos avançado bastante. Nós já semeamos em mais de 40 países, já dissemos isso. A ideia é que este ano ainda nós cheguemos a todos os países da Terra. Temos projetos em curso para isso. E temos também o trabalho através dos folhetos físicos. Eu tenho um leque aqui de vários. São diversos temas para diferentes ocasiões. E você que tem interesse de fazer o evangelismo, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp. O número é 55 41 995098425. Solicite o material, aquele que você é tocado por Deus, que vai distribuir, não vai ficar na tua casa parado. Esse material será enviado. Não há custos, você paga só o frete. O material já foi pago com o recurso que vem até o caixa. Além disso, temos a alegria de anunciar que estamos já com a igreja finalizada, a igreja sede, com capacidade para 100 membros, sentados no salão principal, e também estrutura para a escola bíblica das crianças, são salas anexas, e estrutura para vídeo, essa ainda por adquirir. Mas graças a Deus avançamos bem, agora estamos na tramitação burocrática, parte documental, e aguardando ver se surgirão novas exigências. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Como diz a Bíblia, Ebenezer, que significa isso. Além disso, a obra avança em vários países, como eu disse, estamos com presença em 25 países e contando. Temos um apelo especial a fazer, porque perdemos o nosso obreiro no Egito, faleceu por um problema de saúde, e teremos de enviar novos missionários àquele país de predominância muçulmana. Além disso, temos trabalho evangelístico em vários outros países de filosofia não cristã oficial e precisamos continuar avançando e para isso são demandados meios. Eu mesmo não sou assalariado do ministério, trabalho, tenho minha atividade secular
e sou dizimista e ofertante como você. Mas existem aqueles que sim são, e a obra avança por meio do trabalho destes obreiros dedicados ao Senhor. Portanto, se Deus tem tocado o teu coração, tem mostrado que este ministério é a igreja do Senhor, é a casa do tesouro, então você sabe para onde fazer a devolução. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou telefone, já falei o número, ou pelo e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos louvar ao Senhor e enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Vamos nos colocar em pé. E no número 104 do nosso inário. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos por até aqui ter nos ajudado, ter nos trazido até a tua casa de oração e ter abençoado a nossa atividade secular, de tal forma que temos o que comer, o que vestir, e o teu povo apresenta diante do teu altar pequeninas contribuições em dízimos e ofertas. Nós queremos consagrá-las a ti. Pedir que o Senhor dê sabedoria aos administradores desta obra, para que possam fazer o máximo e o melhor. Também, ó Pai, pedimos que o Senhor continue abençoando as atividades do teu povo. E assim, a tua casa do tesouro seja sempre suficientemente suprida. Abençoa os missionários nos campos estrangeiros, abençoa aqueles que de alguma forma estão envolvidos na obra e todos os empreendimentos deste ministério. Que o Senhor ponha a mão em cada um, o Senhor possa abençoar e dirigir. Abençoe, Senhor, esta segunda hora também, onde buscando a Tua presença, abrimos a Tua palavra, na expectativa de recebermos a instrução que vem de Ti. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar com cada um de nós e possamos sair daqui mais próximos de Ti e mais conscientes de qual é o nosso dever nesta terra.
Guia-nos, ó Pai, é o que pedimos. E também peço por mim, que não seja eu, mas que o Senhor possa, através do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e capitão e cabeça da tua igreja, que Ele possa falar com liberdade a teu povo por meu intermédio. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. No livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos dar início à meditação de hoje. E vou colocar aqui o título: Sinais de hoje, sinais do fim. Sinais de hoje, sinais do fim. Faz muitos anos, posso dizer décadas, que estamos estudando e compartilhando aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. E durante muito tempo fomos até confrontados com afirmações como: cansei de ouvir você falar e nada acontece. Vivíamos em tempos de paz, embora anunciássemos os conflitos, as guerras. E agora, nós notadamente vivemos em tempo de guerra. Isso mostra como devemos pregar a palavra do Senhor com fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem, conforme está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se nós tivéssemos esperado ver para crer, então não teríamos pregado até hoje. Mas estamos pregando, e isso há mais de 20 anos. E agora vemos aproximar-se os eventos preditos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3... Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o que nós estamos vivendo, o princípio das dores do parto da terra, aguardando a vinda do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E na sequência diz para nós: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Desta leitura nós podemos extrair algumas coisas que estarão acontecendo em paralelo. A primeira são guerras. Especificamente diz nação contra nação. Então não são apenas guerras civis. São guerras entre países.
Eu não sei como as pessoas podem não acreditar que o Brasil vai entrar em guerra, pois a Bíblia diz que haverá guerra de nação contra nação, reino contra reino. O Brasil é uma nação. Isso acontecerá também em outros países. Além disso, o que é dito aqui? Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Então, perseguição ao povo de Deus. E se haverá perseguição e alguns serão mortos, haverão mártires, correto? Também diz que haverão falsos profetas. Já vamos falar mais disso. E por fim, o Evangelho será pregado ao mundo. Só desta análise, desta passagem, nós podemos extrair muitas coisas que vão acontecer. Muitas mesmo. Numa época em que tudo isso estará acontecendo ao mesmo tempo. Quem é entendido na matéria já sabe que as guerras, na verdade, são planejadas. E elas são o pano de fundo para eliminar os inconvenientes. E no caso, os inconvenientes seremos nós. Hoje os inconvenientes são os que não se vacinam, mas amanhã os inconvenientes serão os guardadores do sábado, que não creem na Trindade, que pregam e não ficam calados. Estes serão os inconvenientes, que falam das profecias. Então haverá perseguição e haverão os mártires. E eu vejo que de certa forma Deus está nos preparando para esse tempo. Ontem eu comentava como mudou a forma de o povo enfrentar uma situação de perda de um familiar, por exemplo. Antigamente isso era algo muito mais sentido, mas com o advento da Covid parece que se tornou algo muito mais corriqueiro e de tal forma que as pessoas se mostram muito mais conformadas. Talvez o fato de que não foi só o meu parente, ou foram X mil, centenas de milhares de pessoas que morreram, de alguma maneira ajuda a acalmar, a anestesiar a dor da perda. Então as pessoas estão enfrentando a perda de amigos, de parentes com mais naturalidade. Eu não vou dizer que isso seja bom ou ruim, tá? Mas é um fato, está acontecendo. Não sei se vocês têm notado isso. Mas as pessoas falam com mais naturalidade das suas perdas, coisa que não ocorria antes. E por que não ocorria antes? Porque era mais raro alguém perder. Então, sentia-se muito mais. Né? A pessoa se via muito mais desfavorecida em relação às outras famílias que não tinham perdido ninguém. E isso, de certa forma, também nos prepara para a perda de irmãos de fé, coisa que vai acontecer. Nesse contexto, o surgimento de falsos profetas, pessoas que vão se levantar com ensinos contrários ao da verdade. E se são falsos profetas, vão vir com profecias falsas também. Não faz muito, eu vi assim uma miniatura numa rede social, YouTube. Apareciam umas pessoas vestidas de saco de batata, assim, andando na rua. Por óbvio, algo que Deus não pediu para fazer. Evidência de que nós estamos iniciando mesmo esse período aqui. E por fim, diz, o Evangelho será pregado ao mundo. Então note, vamos considerar o povo de Deus, nós, sendo perseguidos, né? Sendo perseguidos, eventualmente muitos sendo prisioneiros de guerra,
numa época de escassez de recursos, e aí o evangelho sendo pregado a todo mundo. Como é que o evangelho é pregado? O evangelho somente pode ser pregado por aqueles que conhecem, porque os que não conhecem o evangelho não podem falar. Agora, os que conhecem o evangelho normalmente estão reunidos em grupos, em núcleos. Hoje mesmo nós estamos aqui num núcleo, num grupo. Mas os conhecedores não são muitos, são poucos. Então o que é que precisa acontecer? Eles precisam ser espalhados para que possam levar a mensagem. E se não fazem isso de boa vontade, serão espalhados de outra forma. Fato é que serão espalhados. Aqui nós vemos dois meios que causarão o espalhamento do povo de Deus. Um deles é a perseguição. Ora, se você está sendo perseguido, você não vai ficar parado esperando o perseguidor chegar, né? O que você fará? Você se deslocará. E ao se deslocar, estará levando a mensagem para onde for. Portanto, dessa forma, o conhecimento de Deus será ampliado no mundo. Além disso, nós temos também as guerras, onde as pessoas serão deslocadas. Sempre que ocorre guerra, bem-vindos, sempre que ocorre guerra, ocorre um deslocamento de pessoas. As pessoas que fogem das áreas de conflito, as pessoas que são levadas cativas, as pessoas que são recrutadas para o exército, e hoje eu nem posso falar só de homens, porque já estamos numa época em que em vários países mulheres servem o exército. Eu, sinceramente, tenho pena, porque a mulher não deixou de ser o sexo frágil, e numa guerra não há lei. Ou seja, há uma lei, a lei da selva, a lei do mais forte, né? Então não aconselharia nenhuma mulher a ingressar nas Forças Armadas. E sendo assim, em diferentes circunstâncias, o nosso povo será espalhado. Logo, nós não teremos o privilégio de estarmos nos reunindo assim, como estamos hoje, em paz, em boas condições. Será muito diferente. E diz mais, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aqui eu vou usar algumas expressões que em algum momento já devem ter feito parte dos nossos pensamentos, ou até daquilo que falamos. Sabe quando chega uma hora que acontece algo e você fala, é o fim da picada, ou é para acabar, né? Por essa eu não esperava. E essas expressões, em geral, elas demonstram o fim da paciência, não é assim? Tipo assim, chegou no limite. E a ideia transmitida pela Bíblia, o amor de muitos esfriará, ela é retratando exatamente esses momentos. Nós, como um povo, seremos todos provados por todas estas circunstâncias que estarão acontecendo em conjunto. E durante a prova, comparem isso a uma maratona, muitos vão se cansando e ficando pelo caminho. E aí diz, aquele que perseverar, verso 13, né? Até o fim será salvo. Vou por em cima. Quem perseverar. Até ao fim será salvo. E aqui entra um elemento destacado na palavra de Deus e que tem que ser parte da nossa experiência. Está em Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quando os tempos são de paz, quando tudo favorece, quando eu não estou cansado, quando as contas estão pagas, quando não tem ninguém doente na família, então parece muito tranquilo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Preparar-me, ir à igreja, bem vestido, cheiroso, arrumado, certo? E aí participar do culto, voltar feliz. Tempos tranquilos. Mas, quando os tempos são esses apontados aqui, a situação será bem distinta. Porque em épocas de guerra falta comida, falta vestuário, faltam meios de locomoção. Num contexto desse somado à perseguição, então acarreta-se mais uma carga de ansiedade, de tensão, de desconfiança. Por que Satanás inventou? Eu vou me explicar aqui. Satanás, eu creio, que ele inventou esta ideia que acabou virando programa lá nos Estados Unidos e depois veio para cá, Big Brother, grande irmão. Big Brother significa grande irmão. Ora, é o laboratório do diabo para ver como provocar os diferentes temperamentos de maneira a conseguir o que ele quer. Veja, nós somos um pequeno povo, a igreja estará espalhada em pequenos núcleos. E aí o que o inimigo quer fazer? Desestabilizar esses núcleos, com o propósito de que a partir dali surja traição, coisa que a Bíblia diz vai acontecer. Em Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24. No versículo 10 diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Aqui o aborrecimento, irmãos, não é porque teve uma rusguinha só. O aborrecimento aqui é porque efetivamente alguns abandonam o braço de Cristo e largam da fé. E aí, quando não estão espiritualmente alinhados, já não vão estar mais de acordo. E aí vão se aborrecer de verdade. Nós que estamos já há décadas na caminhada, já tivemos alguma experiência neste particular. Pessoas que estiveram conosco e hoje, aquilo que antes era amizade virou o quê? Aborrecimento de um para com o outro, Um aborrece o outro. E qual é o antídoto, a vacina para isso? Está lá no Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor Jesus nos diz. João, capítulo 17. Jesus orando ao Pai em favor da igreja. Versículos 15 em diante. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Ele dá aqui alguns conselhos para nós, através das suas palavras. Primeiro, santifica-os na verdade. A verdade é para ser vivida e incorporada na nossa experiência diária.
Aquilo que nós aprendemos na Bíblia não pode ficar só na teoria, só no dizer, eu sei. Tem que ser eu vivo. Depois, é dito que eles sejam um. Aliás, faltou algo do verso 15. Os livres do mal. Livrar do mal. O que é o mal? O mal é o contrário do bem. É a desobediência aos mandamentos do Senhor. O mal está ao nosso redor. Mas nem por isso nós precisamos ser levados por ele ou contaminados por ele. Nós podemos viver num mundo cheio de contaminação moral, porém estamos puros e imaculados, como o lírio está no meio do pântano. E por fim, para que todos sejam um, haja unidade, harmonia entre os irmãos, porque assim o mundo vai crer que Deus enviou a Jesus. A maior evidência de que a igreja é a de Deus, que a igreja é a verdadeira, é quando alguém entra e sente que há um bom espírito ali. Ele percebe que há um espírito de união, há um espírito de amor entre os irmãos. Porque isso é diferente do que o mundo oferece e dá. No mundo a gente não encontra isso aí. No mundo existem as divergências, existem as lutas, existem os partidos, existem as dificuldades. Agora, este sinal é um sinal que deve ser manifesto na igreja. E como? No versículo 22, ele disse: deu a nós a glória que Deus deu a ele. O Espírito Santo de Deus foi derramado nos corações de todos nós. E para qual propósito? Para que nós sejamos um, como Ele é um com Deus. Há uma perfeita harmonia de pensamento, propósito e ação entre o Pai e o Filho. E assim também deve haver entre os membros da sua professa igreja na terra. E como isso se processa dia a dia, verso 23, eu neles, Cristo vivendo em nós, para que nós sejamos perfeitos em unidade e o mundo conheça que tem amado, que o Pai tem amado a cada um de nós, como tem amado ao próprio Filho. Qual é a ideia transmitida aqui? Não é que Deus ame só os filhos de Deus, Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas existe uma outra aplicação da palavra amado aqui. Aqui diz que Deus amou o seu Filho. Por que ele amou o seu Filho? Porque o seu Filho amou o mundo. Deus amou a Cristo porque Cristo se deu por nós. Porque Ele entregou a sua vida para nos salvar. E na medida em que nós demonstramos o amor de Cristo, Deus também nos ama por isso. Na medida em que nós nos sacrificamos em prol do próximo, em prol da unidade, em prol da união, então Deus nos ama assim como tem amado a Cristo. E o mundo enxerga isso. Esse é o sermão sem palavras. É o sermão só pelo estar presente. É o perceber. Meus queridos irmãos, como isso é importante nesta época. Eu vou repassar rapidamente com vocês o nosso conhecimento de Daniel capítulo 11. Nós já fizemos vários estudos aprofundados sobre isso. Hoje não é o caso. Muita coisa vai ser considerada como matéria dada. E se você que nos assiste pela primeira vez não conseguir acompanhar, sugiro que você entre no canal. Você pode ir a advertenciafinal.com, é o site. Pesquise os vídeos que tratam de Daniel capítulo 11, assista lá e aí você vai conseguir entender melhor as conclusões. Eu vou apresentar meramente as conclusões aqui, ou seja, as interpretações daquilo que vamos ler. Em Daniel capítulo 11, versículo 1,
É dito: eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Vou apagar aqui. E nós vamos fazer a linha do tempo de Daniel. Houveram 70 anos de cativeiro babilônico e Daniel foi levado cativo para a Babilônia junto com outros judeus. Mas o profeta Jeremias tinha dito que ao final dos 70 anos eles retornariam. E eles retornaram no primeiro ano de Ciro, o rei persa. Mas antes de Ciro reinou Dario. E Dario reinou 2 anos. Esta visão de Daniel, no capítulo 10, verso 1, é dito que ocorreu no 3º ano de Ciro. 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A guerra que mencionamos em Mateus 24, correto? E aí detalhe, tá? Prova de que a guerra é aquela é porque lá em Mateus 24, no versículo 15, ele diz assim: quando, porém, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então veja como é que é uma conexão entre a profecia de Daniel e aquilo que Jesus está falando. Ele falou de guerras, depois ele falou: vem o abominável da desolação. E lá em Daniel, esse abominável aparece tanto no capítulo 11 quanto no 12. No 12, versículo 11, a gente lê: e desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então está ali, tá? Não vou explicar muitos detalhes. Voltando para cá. Então o fato é que esta visão foi dada no 3º ano de Ciro. A gente tinha visto lá. Então nesta época, vamos lá. O povo judeu tinha sido infiel a Deus, tinha adorado os ídolos, deixou de adorar o verdadeiro Deus, esteve adorando os ídolos das nações e não observou os seus sábados como deveria, então foi levado cativo. Ficou cativo da Babilônia. Por isso esse período é conhecido como período de cativeiro babilônico. Neste período eram obrigados a adorar a trindade babilônica e as estátuas, os deuses falsos. Ao final deste período, que ocorreu, para ninguém se enganar, é aqui. Então eles puderam retornar e voltar à adoração ao verdadeiro Deus. Igualmente, na história moderna, nós tínhamos um povo guardador do sábado, que eram os adventistas do 7º dia, a igreja adventista do 7º dia, que por abandonar a crença no verdadeiro Deus e instituir a Trindade no seu livro do ano em 1931, entrou espiritualmente numa situação de cativeiro babilônico, adorando a Trindade. Assim permaneceu este povo por 70 anos, até o ano de 2001, quando então Deus despertou muitos dentre essa denominação no mundo inteiro para deixarem de adorar a Trindade falsa e adorarem o verdadeiro Deus, o Pai.
Portanto, o equivalente do primeiro ano de Ciro é o ano de 2001. Sendo assim, o terceiro ano de Ciro, ou o ano da visão de Daniel, seria 2003. E a partir daqui, nos é apresentada uma sequência de imperadores. Ora, na época, o governo era a Medo-Pérsia. O paralelo da Medo-Pérsia, o país dominante nos nossos dias, eram os Estados Unidos da América. Inclusive é lá, em território americano, que fica a sede da ONU, que é hoje uma espécie de órgão de governo mundial, a Organização das Nações Unidas. No capítulo 11 de Daniel, versículo 1, nos é relatada uma sequência de reis persas, que tem o seu paralelo numa sequência de presidentes americanos. Daniel 11, verso 2. O anjo diz: E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. E aí avança. Então ele disse que ainda haveriam 3 reis e o quarto entraria em guerra contra o reino da Grécia. E aqui nós vamos traçar o paralelo. Então depois de 2003 viriam ainda 3 reis, ou seja, 3 presidentes. Na época, em 2003, era presidente americano George Bush Filho. Então, ele terminou em 2007, 2008, né, seu mandato. E aí veio o primeiro da sequência da profecia, Barack Obama. Então, esse foi o primeiro. Depois, em 2016, veio Donald Trump. E, por fim, agora em 2021, terceiro, Joe Biden. E a Bíblia diz que o quarto entrará em guerra. Não sabemos quem é. E por fim, a Bíblia nos dá a entender que os Estados Unidos, cedo ou tarde, perderão a guerra, porque aí no verso 3 diz: Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então, derrota americana. Nós já comentamos sobre isso, estudando Daniel 11, e vimos que a derrota americana não será na primeira batalha. Na verdade, eles ganharão as primeiras batalhas. Ocorre que, decorridos anos, haverá uma sequência de eventos que contribuirão para a futura derrota americana. A luta contra uma grande coalizão de países vai ser, e um enfraquecimento americano devido a uma soma de fatores. Nós temos aqui, portanto, um cenário onde nos vemos na iminência de guerra. O presidente americano Joe Biden já é um senhor idoso e já tem demonstrado sinais de fraqueza natural da idade. Portanto, não se espera que ele vá durar tanto tempo assim. Nesse contexto, nós vemos que nos resta pouco tempo de paz. E aí, meus queridos irmãos, vem a mensagem do dia de hoje para nós. Despertai.
Nós precisamos despertar espiritualmente para a necessidade de, em tempos de paz, levar o Evangelho. Hoje nós temos todas as condições. Fato é que a liberdade de expressão já está sendo cerceada, ou seja, está se diminuindo. Tem pessoas que, pelo que estão falando, já estão indo para a cadeia. Mas ainda temos relativa liberdade. Mas o cerco está se fechando. Olha o tal do passaporte sanitário que existe já em vários países. Mas ainda temos liberdade. Temos que fazer bom uso dessa liberdade. Meu sincero desejo é ver a igreja despertando para isso. Irmãos, a nossa apatia tem que desaparecer. Nós temos que ser outros. Ativos, frutificando na obra do Senhor. Levando o Evangelho à frente, aproveitando as oportunidades. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Porque não temos mais muito tempo. Pode deixar. Não temos mais muito tempo. Tempos tormentosos se avizinham. E toda espécie de oposição vai se levantar. Porém, como a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo também disse, já é tempo de despertarmos, porque hoje está mais próxima a redenção do que quando no princípio cremos. Ora, irmãos, então é hora de olhar para cima. Hora de ter brio. Avançar. Eu fazia para mim mesmo uma autocrítica, pensava, puxa vida, às vezes para ganhar a cédula do dinheiro, a gente se esforça tanto. Não é assim? Nós somos metódicos, somos pontuais, somos perseverantes, planejamos, temos estratégia. E aí, para fazer o que Cristo fez, deveria ser pelo menos igual. Faz sentido? Pelo menos igual. É uma coisa que eu tenho feito uma autoavaliação. Falo, puxa vida, o meu zelo, o meu esforço tem que ser pelo menos equivalente. Na verdade, tem que ser maior, né? Se a gente considera o sacrifício de Cristo e aquilo que Deus nos oferece, uma vida eterna pela frente, deve ser maior. E nesse contexto, meus queridos irmãos, é hora de despertar-nos do sono. O sono espiritual. E é possível. Para isso, dependemos apenas de nós mesmos. Porque o Senhor já quer que nós despertemos. A pergunta é se nós queremos. Espero que esse sermão não fique só no escutar. É o típico sermão que todo mundo concorda com ele. Não, tem razão, tem razão. Aí depois sai. Então, pois é. Tem uma junta de bois, tenho que ver. Casei, não vou poder. E assim por diante. As desculpas que Jesus apresentou na sua parábola. Meus queridos irmãos, é hora de priorizar a Cristo e a Deus nas nossas vidas. E fica o apelo do céu. Quem vai tomar uma decisão hoje? Fala assim, eu quero mudar de vida. Amém. Quero ser diferente, né?